Nós estamos em contato com o advogado, o professor Fabrício Pozzocco. Como é que a justiça pode proteger ou até mesmo reaver? Vamos colocar, por exemplo, uma senhora que está tendo um relacionamento com uma pessoa pela internet. Ou um senhor que está tendo um relacionamento com a menina pela internet, independente aí do gênero. E, logicamente, aquele pede dinheiro emprestado. Hoje, está precisando disso. Aí essa pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, vai lá, deposita na conta. Daqui a pouco essa pessoa já começa a ter acesso às senhas e começa a tirar mais dinheiro dessa pessoa, desse relacionamento, até que a ficha dela ou dele cai. Como que a justiça entende que tem aí uma fraude nessa situação toda, doutor? Então, vamos tentar deixar claro, a gente tem aí, na verdade, duas situações diferentes, Donizete, que é importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo e nos assistindo. A primeira situação é a situação do estelionato sentimental, na qual eu passo a namorar com você pela internet, nós passamos a ter aí essa convivência e começamos a trocar essas mensagens, esses contatos, e de repente eu simplesmente passo a mandar dinheiro para você no sentido de te ajudar a fazer alguns pagamentos, para você ter aí algumas contas, para você poder melhorar o lugar em que você mora, ter uma casa melhor, enfim, aquelas transferências de dinheiro. Nesse caso, Donizete, a instituição financeira não tem responsabilidade nenhuma, porque eu estou dando dinheiro simplesmente porque eu quero, demonstrando a minha vontade em fazer isso. Então, nesse caso, os bancos não têm nenhum tipo de responsabilidade. Para situações como essa, o único respaldo que a vítima teria seria ingressar através dos canais criminais adequados, solicitando especificamente, realizando um boletim de ocorrência, solicitando aí a investigação criminal para que fique comprovada essa questão do estelionato, e posteriormente o Ministério Público ingressaria com uma ação para poder buscar a condenação criminal dessa pessoa. Independentemente disso, essa pessoa também poderia mover uma ação civil com o intuito de pleitear a indenização por danos materiais e danos morais por conta daquilo que acabou acontecendo. Todavia, essa relação civil muitas vezes acaba não acontecendo, essa ação ser movida, exatamente pela questão da vergonha. Porque você teria que expor uma situação na qual você acabou sendo enganado. E muitas dessas situações em que você acabou sendo enganado fazem com que a pessoa se sinta extremamente envergonhada, aquele pesar sentimental, aquela situação que você já viveu, a respeito dessa enganação, como se voltasse tudo isso para você. Então, muitas pessoas, na verdade, não querem fazer isso. Segundo caso, é esses casos que acontecem a extorsão e a forma que essa extorsão é feita. Os golpes mais comuns, que são esses golpes que a gente conhece como o golpe do Tinder, o Tinder é um aplicativo de relacionamento que acaba acontecendo muito, ou até mesmo a questão do golpe do nudes, que é quando se mandam essas fotos pornográficas, ou fotos nuas das pessoas. Isso já acaba sendo um pouquinho diferente. Por quê? Porque nessas situações é muito comum que, por exemplo, quando você sofre esse golpe do Tinder e você acabe aí sofrendo aquela ideia do sequestro relâmpago, as pessoas acabam exigindo que você faça várias transferências via Pix, geralmente, para várias pessoas diferentes, em um curto espaço de tempo e numa velocidade muito rápida. Quando você faz isso na sua conta bancária, normalmente, existe lá no banco uma situação em que o banco precisa proteger os seus clientes de operações como essa. Operações que destoam do perfil do correntista. E, nesse caso, se essa ferramenta não funcionou adequadamente bloqueando essas operações, significa que o banco passa a ter responsabilidade nesse caso, para poder estar devolvendo o dinheiro. De mais a mais, é importante lembrar que muitas vezes esses golpistas, quando fazem isso, eles acabam transferindo esses valores para contas que foram abertas de maneira fraudulenta,
contas que foram abertas sem observar as regras específicas que o Banco Central impõe para a abertura dessas contas. E, nesse caso também, as instituições financeiras, se ficar constatado esse fato, também são obrigados a devolver o dinheiro relacionado a esses golpes, uma vez que acabaram sem a intenção, mas através da sua estrutura bancária, participando do golpe, recebendo valor em contas que seriam fraudulentas e, por conta disso, também poderiam ter aí a responsabilidade em devolver o dinheiro. Então, são duas coisas diferentes que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para a gente não cair aí num outro problema, que é mover uma ação judicial ou buscar a sua reparação de dano sem essa situação específica.